Prosseguindo com a explicação do Alter Rebbe sobre o fogo da alma animal, a chama do Yetzer Hará, da inclinação negativa, aquilo que tem que ser elevado, o fogo da alma animal, que pode ser elevado, pode ser reconectado à sua origem espiritual, que de fato é elevada, em contraste com o fogo da inclinação para o mal, que isso tem que ser banido, tem que ser eliminado. Esse fogo, entre aspas, representa esse fervor, a atração, a paixão pelas coisas negativas, proibitivas. Às vezes fazer mal para o próximo, às vezes se apropriar daquilo que não nos pertence, que é do próximo, e assim por diante, que a pessoa, com um desejo fogoso, intenso, com um fervor muito grande, vai atrás de coisas proibidas, etc. Então ele nos diz que a nossa missão, nosso papel, nosso trabalho espiritual consiste no quê? Nós devemos procurar resgatar e reconectar a alma animal à sua fonte e origem espiritual. Como nós dissemos que na fonte espiritual, a fonte espiritual da alma animal é muito elevada. Então cabe a nós, entre aspas, domesticar a alma animal, reconectá-la, redirecioná-la, tirar o seu vínculo com as coisas físicas, corpóreas, materialistas apenas e tão somente, e revelar nela, ela já tem uma força de vontade, um poder, uma ânsia, desejo, mas revelar nela a sede por divindade, a vontade de se conectar à sua fonte e origem, que são elevadas. Bechinat Esh Shelemala, isso representa o fogo, a chama superior. Isso representa, essa é a simbologia por trás do fogo superior que vinha e absorvia aquilo que estava no altar. O animal que foi abatido, sacrificado, a oferenda animal que era colocada sobre a chama acesa no altar. Essa chama inferior era absorvida pela chama superior. Da mesma forma, o que isso representa? Que essa chama da alma animal, essa vontade e desejo que ela tem, que ela não fique mais direcionada para as coisas físicas, corpóreas, egocêntricas, etc. Não, que ela seja absorvida pelo fogo superior, pela chama superior, o que há na sua fonte e origem, que é um fervor muito grande e intenso de paixão e vontade de se conectar com o divino. Bechinat Esh Ochla Esh. Aqui nós vemos que está a simbologia daquilo que acontecia no altar do templo, descia um fogo superior, um fogo celestial, sobrenatural, e ele absorvia e consumia o fogo inferior, o fogo que havia abaixo. Então aqui também esse conceito de Esh Ochla Esh, um fogo que consome o outro fogo. Isso significa que esse fogo espiritual, entre aspas, que simboliza o fervor e a vontade, a paixão, o anseio de conectar-se com Deus, essa vontade intensa, esse fervor, etc., que isso supere e absorva os fogos inferiores. O que representam os fogos inferiores? O fervor, desejo fogoso para as coisas físicas, corpóreas, materiais, etc. Que isso tem que ser consumido e absorvido pelo fogo superior. Lechalot velisrof koach hamitaveh ve'aesh shelemata betanugot bnei adam ba'olam hazeh. Então isso simbolizava a chama celestial que descia sobre o altar e consumia as oferendas animais. Então isso representava a ideia de eliminar e queimar o poder de desejo inferior, ou seja, essa vontade que a pessoa tinha apenas pelos prazeres mundanos terrestres, apenas pelo lado físico e corpóreo, apenas pelas coisas mundanas terrestres aqui, aqui ninguém está dizendo para a pessoa se isolar do mundo e abandonar o plano terrestre. Não, a pessoa tem que comer, tem que beber, tem que dormir, a pessoa tem que ter lazer, a pessoa tem que se divertir, a pessoa tem que relaxar e etc. Mas faça isso, não bote aqui o teu fervor, não faça tudo isso ou cada uma dessas coisas de maneira fogosa.
né? O teu fervor, o teu fogo, onde a pessoa deve colocar o seu fervor, onde deve estar ardendo a chama de vontade e desejo da pessoa, naquilo que é mais sublime, naquilo que é mais elevado, naquilo que representa a sua missão aqui nesse mundo. E nós estamos aqui nesse mundo, nós comemos, bebemos, etc. Isso para sobreviver, para existir, para sermos saudáveis, mas para realizar algo. E essa realização está conectada com o Torá, com o mitzvot, com fazer e produzir o bem para o próximo, fazer o bem para a sociedade, praticar o bem e com isso se conectar ao divino. Então nisso sim deve estar investido o nosso fogo, nisso deve estar investido o nosso fervor, nossa paixão, nosso desejo, nossa vontade. Né? Então isso que nos explica o Alter Rebbe, que esse é o objetivo de eliminar o fogo e os desejos fogosos, o fervor pelas coisas físicas e materiais, né? Retirar isso dos prazeres mundanos, as coisas mundanas e terrestres, aquilo que faz parte da nossa vida, mesmo o trabalho. Trabalhe, ganhe, etc. Mas não faça disso, sabe, a carreira como ascensão e como motivo, razão de ser, para poder chegar ao poder e status e etc. Não, nos diz as coisas físicas, materiais que a pessoa faça, mas faça até com frieza. Onde a pessoa deve colocar o seu fogo, o seu desejo, o ardor, o fervor, nas coisas positivas, nas coisas benéficas, nas coisas espirituais. E esse é o objetivo da oração. Esse é o objetivo das preces, elevar a nossa alma animal. Porque, como nós falamos, a alma animal tem esse poder intenso de desejo e força, mas que muitas vezes acaba canalizado para o lado negativo. Então, o nosso trabalho na hora da reza é, entre aspas, domesticar a alma animal, é lembrar a alma animal da sua fonte e origem, e para que ela está aqui, na sua fonte e origem, ela é elevada, ela é positiva. Então, quando nós revelamos a real essência da própria alma animal, conforme como ela é na fonte e na raiz, que lá ela está ligada de fato com fogo, mas é um fogo sagrado, é uma chama sagrada, é um desejo ardente por coisas boas e positivas, uma paixão e uma vontade de se conectar de forma mais intensa e profunda com Deus. Quando a alma animal, quando nós convencemos até a nossa alma animal de que essa é a nossa missão, esse é o nosso papel, isso é o verdadeiro significado da nossa existência, esse é o objetivo, né? Então, com isso, a própria alma animal, ela chega também ao amor a Deus, semelhante até ao amor a Deus dos anjos lá em cima, que eles também são derivados do elemento fogo, em termos espirituais. Ele nos diz, o Alter Rebbe, que esse é o significado do fogo de cima, o fogo superior na alma da pessoa. Isso representa a chama de amor a Deus, que se desperta na pessoa na hora da oração. Então, na hora da oração, mas como nós falamos, lembrem-se, nós tínhamos que acender a chama aqui embaixo. Depois que a chama aqui embaixo foi acesa no topo do altar, e lá foram colocadas as oferendas, foi colocado o animal, e então descia uma chama superior que absorvia a chama de baixo junto com o animal. Então, em primeiro lugar, quem deve encandecer a própria alma somos nós, se concentrando na hora da oração, procurando rezar com devoção, procurando rezar com intenção, etc. E com isso nós estimulamos e despertamos, atraímos a chama que venha de cima. Ou seja, até uma inspiração maior que vem para a pessoa na hora da reza, a chama superior que vai queimar os resíduos dos desejos fogosos, proibitivos da nossa alma animal. Aquilo que é o fogo estranho, aquilo que é o fogo negativo, que isso vai ser queimado com a ajuda da chama celestial que vem de cima. Então nós devemos fazer a nossa parte no nosso trabalho de meditação, concentração, devoção na hora da reza. Então, pedir que venha essa chama de cima, como nós falamos, uma chama que consome a outra. A chama superior que consome o fogo aqui de baixo, seja que a pessoa consiga direcionar sua vontade, sua paixão, seu desejo, tirar isso, que não esteja só envolvido ou imerso nas coisas físicas, materialistas, egocêntricas, mas sim elevar
todo esse potencial de força, de desejo que a alma animal tem em particular, converter e direcionar isso para coisas boas, elevadas e positivas. Por mais que enquanto nós estamos aqui nesse mundo terrestre, é claro que a gente não vai se desvincular, como nós falamos, a pessoa não vai deixar de comer, beber, trabalhar e etc., e ter uma vida normal, mas que isso seja feito, que a pessoa não faça disso objetivo de vida. Faça isso, mas faça sem o fogo e o fervor e o desejo, porque esse não é o objetivo, isso não é o principal, isso é o necessário para a vida, para a sobrevivência. Então, que a pessoa se ocupe de tudo isso, mas o seu fervor, sua vibração, seu entusiasmo, que ela reserve para as coisas elevadas, para as coisas boas, para as coisas espirituais, para a Torá, para a mitzvot, etc. Então, que as coisas físicas e materiais a pessoa faça, mas faça sem o desejo, a paixão, a vontade. Faça, não? Faça até bem feito o seu trabalho, etc. Mas faça isso não com aquela gana, não coloque toda a sua vibração, toda a sua raça nisso. Nos diz isso, inclusive isso é o que está escrito no Teilim, Yegia kapecha kitochel, quando você comer do fruto das suas mãos, conforme explicados nos livros racídicos, a pessoa deve trabalhar, mas com as suas mãos. Ou seja, a parte externa do seu ser. Seu trabalho, ele vai caminhar para o trabalho, vai trabalhar com as mãos, vai também investir sua cabeça, mas a sua alma, a sua vontade, seu desejo, aquilo que é o objetivo de vida, que a pessoa reserve isso para o campo mais elevado, para o campo do bem, para o campo do espiritual. Ele nos diz que esse é o objetivo da oração, a pessoa produzir esse efeito, domesticar, converter sua alma animal, retirar da alma animal a vontade e desejo pelas coisas físicas e materiais e direcionar a sua vontade, o seu desejo para as coisas elevadas. Então a pessoa não deve apagar o fogo até a chama da alma animal, esse poder de vontade e de desejo. A pessoa deve converter isso para o lado de santidade. Claro que a pessoa deve saber esfriar, não é? Escaldar, esfriar esse lado fogoso pelas coisas físicas e materiais, resfriar isso. Mas somente isso não basta, a pessoa diminuir a intensidade, a vibração, o fervor pelas coisas físicas, dos prazeres físicos mundanos. Na verdade, o que a pessoa precisa é encandecer e acender a sua alma, o seu fervor, para as coisas boas espirituais. Converter essa chama para uma chama voltada para o campo sagrado. Ou seja, que ao invés da pessoa ter um fervor e um calor pelas coisas físicas, materialistas, pelas coisas mundanas, que a partir de então a sua alma, incluindo a sua alma animal, vibre, se entusiasme, sinta um calor intenso, um fervor grande, uma grande chama e labareda pelos assuntos espirituais e divinos. Assim toda a vibração, entusiasmo, fervor e calor humano da pessoa vai estar reservado e direcionado para as coisas boas e sagradas. A partir disso a gente entende também aquilo que nós mencionamos em nome do Zohar, que o Zohar fala que a hora da reza é a hora da guerra, da batalha. Perguntamos, que batalha a pessoa vai rezar? O que significa? Está saindo para que guerra? Reza é uma coisa pacífica. A hora da reza é a hora de batalhar contra o nosso Yetzer Hara, contra a inclinação do mal que existe dentro de nós, de domesticar, lutar contra os hábitos da nossa alma animal, lutar contra esse fervor, entusiasmo excessivo pelas coisas mundanas, terrestres, materialistas, combater as paixões somente físicas, corpóreas, etc., e nos elevar acima disso. Essa é a grande guerra, esse é o grande conflito que nós travamos na hora da reza, de direcionar a nossa força de vontade, o nosso prazer, a nossa paixão para os assuntos elevados, para os assuntos espirituais. Isso significa sacrificar a alma animal. Essa é a oferenda, sacrificando a alma animal, ou seja, o fervor da alma animal, esse lado que ia só para o campo
inferior, terrestre, que isso seja sacrificado e seja convertido e direcionado para o campo espiritual e elevado.